hoje. É hoje. Aleluia. Quantos creem aqui que nessa noite a muralha vai cair por terra? Adore o nome do Senhor. Livro de Josué, capítulo 6 e versículo de número 20. Louva a Deus por mais uma vez estar nesta casa, neste templo de adoração. Sou como o salmista Davi, Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos estão alegres aqui na casa do Senhor? Para dar glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Louva a Deus pela vida do pastor Marcelo. Além disso, um irmão, um amigo a qual Deus colocou no nosso caminho. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente tem que glorificar as pessoas que Deus ele nos tem o privilégio de nós conhecermos, né, irmãos? Pessoas que são homens e mulheres de Deus. Porque ainda há profeta na terra. Aleluia. Eu louvo a Deus também por esse ministério, a qual abriu as portas para mim estar aqui no outro dia e me fez esse convite. Estamos na quarta volta desta campanha. Que Deus vai te dar vitória. Livro de Josué 6:20, que diz assim: jubilou, pois, o povo, tocando ele as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, jubilou o povo com grande júbilo. O muro caiu abaixo, o povo subiu a cidade, cada qual em direito de si, e tomaram a cidade. Agora nós vamos fazer um ato profético aqui. A palavra jubilou, você vai trocar por adoração. E a palavra jubilou, você vai trocar por grito. Você entendeu? Glória a Deus. Você vai dizer assim, ó, de vez de você falar jubilou, você vai dizer adorou, pois, o povo, tocando ele as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, adorou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo saiu à cidade, cada qual em direito de si a tomaram a cidade. Num toque de 3 você vai fazer desta forma a qual o Espírito Santo nos indaga nesta noite. 1, 2, 3. Adorou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido das buzinas, gritou o povo caído. Adorou o povo com grande grito. Com grande grito. E o muro caiu abaixo. Olhe para o seu irmão e diga assim: você percebeu que através da adoração o muro caiu para baixo. Olha para ele e fala assim: através do grito, da adoração, do glória, do aleluia, aleluia, da adoração do crente verdadeiro, a muralha caiu por terra. Então, se eu fosse você nessa noite, adorava, bendicia, dava glória misturada com aleluia, porque assim a muralha vai cair por terra. Se aceite glorificando o nome do Senhor. O livro de Josué, um livro bastante conhecido, um livro que relata um homem a qual é sucessor de Moisés. Mas a Bíblia diz que desde lá da época de Gênesis 12, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra que eu te darei como herança, uma terra que manda leite e mel, que os cananeus, heteus, heveus, jebuseus, os amorreus dão como herança, mas eis que eu darei para um povo escolhido. Olhe para o teu irmão e diga assim: saia da tenda nessa noite. Porque aquele que tem o chamado de Deus, ele tem que sair da tenda. Porque como que Deus vai trabalhar no nosso meio se nós continuarmos dentro da tenda? Como que Deus vai trabalhar no nosso meio se nós continuarmos deitados, continuarmos de braço cruzado? A tenda simboliza comodismo, lugar de descanso. Nesta noite Deus está dizendo: sai da tenda, sai da tenda, sai da tenda.
Deus falou: Abraão, eu te engrandecerei, farei você conhecido nas nações. Mas eu imagino que Deus olhou: mas Abraão, todo aquele que tem promessa de Deus, vai passar por prova, vai passar por luta. Mas não te preocupa não, Abraão, da mesma promessa que eu faço para ti, para você concluir esta obra que eu vou dar nas tuas mãos, eis que eu vou também estar contigo a qualquer momento da tua vida. Deus está dizendo: você é um povo escolhido de Deus. Porque a Bíblia diz em Mateus 22:14: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. O chamado já pregou, o chamado já louvou, o chamado já teve aqui orando, já teve sapateando. Mas agora um vento, aleluia, derrubou o chamado. Mas o escolhido é diferente. Bate o vento de um lado, do outro, mas ele continua firme. Vem a fofoca de um lado, do outro, mas ele continua firme. Vem prova de um lado, do outro, mas ele continua firme. Vem a força do lado do outro, mas ele continua firme. Abraão, o pai da promessa. Vem agora Isaac, o filho da promessa. Agora vem Jacó, o cumprimento da promessa. Vem agora José. Agora a Bíblia diz que ele dá uma túnica colorida para José. Túnica na Bíblia simboliza autoridade. Levanta a tua mão direita, levanta as duas mãos, as duas. Nesta noite Deus está tirando uma túnica velha que está em você. E está começando a depositar uma túnica nova sobre a tua vida. Eu estou começando a ver essa túnica entrando nas tuas mãos. Eu estou começando a ver essa túnica entrando na cabeça. Eu estou começando a ver essa túnica lá, quebra, saio. Essa túnica está vestindo até os pés. Eu estou começando a ver autoridade nova aqui. Eu estou começando a ver crente ser lançado hoje. Deus tem preparado. Olha quando terminou agora e diz assim para ele, ó. Aponta para ele e fala assim: a minha túnica foi preparada para mim. O alfaiate chamado Jeová, ele preparou do meu tamanho, do jeito meu. Então a túnica é minha. Olha para o teu irmão e diga assim: a túnica é tua. Ninguém irá tomar a túnica. Túnica, autoridade. Deus prepara para José uma túnica, 4 cores: azul, púrpura, linho, branco e carmesim. Azul, destaque; púrpura, confiança; carmesim, o sangue do cordeiro; e linho branco, poder de Deus. Isso atrai os ciúmes, porque todo aquele que tem autoridade perante o nome de Deus começa a atrair um pouco de ciúmes, começa a atrair um pouco de inveja, começa a atrair um pouco de contenda, começam a formar grupos para querer derrubar. Mas aquele que está sustentado, aquele que está firmado na rocha eterna chamada Jesus Cristo, pode vir um fogo, mas não queima; pode vir um machado, mas não mata; pode vir a água, mas não abala; pode vir, aleluia, qualquer coisa, porque não derruba aquele que está firmado na rocha. Diga ao seu irmão se está vendo porque você está aqui nessa noite, porque foi escolhido de Deus, e você está firmado, está fixado, está cravado na rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que agora José, ele passa por 7 fases. A primeira fase de José é a fase de sonhar. A segunda fase de José é a fase da perseguição. A terceira fase de José é a fase da escravidão. A quarta fase de José é a fase da tentação. A quinta fase de José é a fase da prisão. Aí vem a última e a melhor fase, a fase da exaltação. José estava lá, jogado, mas todo aquele que tem promessa, todo aquele que tem a presença do Espírito Santo,
ele tem a tendência de hoje ele está de uma forma, mas amanhã ele já está de uma forma diferente. Olhe para o teu irmão e diga assim: hoje, até agora, você entrou de uma forma que não te agrada, mas a partir deste culto, a tua forma está mudando. Deus está tirando, rompendo o teu coração. Deus está tirando tristeza hoje. Deus está mudando história hoje. Deus está escrevendo nova história hoje. Talvez no aniversário ele usou alguém para dizer assim para você, ó: você vai continuar desse jeito. A tua história termina assim. Você não vai arrumar um emprego. O teu marido vai continuar na mesma coisa. Aí Deus está lá em cima: quem é ele? Porque quem sou eu? Eu sou aquele que dou a última palavra. Fala para o teu irmão assim: Deus é Ele que dá a última palavra. Ele está dizendo nessa noite: a muralha que impede o teu crescimento vai cair hoje. Vai cair hoje. A Bíblia diz que José é exaltado. José vira governador do Egito. A Bíblia diz que agora, depois da morte de José, vem um homem chamado Moisés. Essa criança nasce no ventre de uma mulher chamada Joquebede. E agora tem um decreto: Faraó dá um decreto que toda criança que nascesse do sexo masculino seja morta à espada. Por quê? Porque todo aquele que tem promessa, o adversário quer cortar a promessa, o adversário quer derrubar. Mas Jesus está dizendo assim, ó: o adversário quer, mas não vai conseguir. O inimigo tenta, mas não vai conseguir. A Bíblia diz que Moisés, ele nasce uma criança. E agora Faraó dá uma ordem para duas parteiras, Sisrá e Fuá: mata todas as crianças, joga todas as crianças no rio Nilo, morta. A Bíblia diz que 3 meses Joquebede guarda essa criança, não aguenta mais guardar a criança por causa do choro, coloca a criança dentro de um cesto betumado por fora e dentro, e coloca na beira do rio Nilo. Mas o rio Nilo, na geografia bíblica, ele é inclinado. A parte do Egito é a parte de cima, e a parte do povo de Israel é a parte de baixo. Para a tendência humana, o cesto não iria sair do lugar. Cesto, trazendo para o mundo espiritual, significa ministério. Para os olhos humanos, o meu e o teu ministério não vai sair do lugar. Aí a Bíblia diz que ela coloca numa parte de baixo e começa o cesto. Começa o sexto hino para o propósito a qual Deus enviava. O cesto tinha que ficar parado, tendência humana, mas era um cesto que tinha a promessa de Deus. Era um ministério que tinha chamado, tinha escolha de Deus. Porque qual a diferença do chamado para o escolhido? Vou dizer de novo que Deus está colocando no meu coração: o chamado é assim. Pastor Marcelo, isso é chamado. O escolhido é assim, ó. Pastor Marcelo, sente aonde você Você está aqui nessa noite porque Deus pegou nas suas mãos e disse: você é escolhido de Deus. A Bíblia diz que o sexto vai. Levanta a tua mão direita. Quero profetizar para você que o seu cesto até hoje estava parado. Mas nesta noite Jeová se levanta no trono dele e começa a fazer isso com o cesto de crente aqui hoje. Deus está dizendo: sou eu assoprando o cesto hoje. Sou eu assoprando o cesto para o propósito a quem eu vou enviar.
mas irmão, o faraó colocou para matar e ele vai para onde morreu. É que às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Deus já está preparando Moisés para ser um líder. A Bíblia diz que Moisés cresce em terra um soldado. Vou pular, irmão, senão não vai dar tempo. Enterra um soldado e foge para o caminho de Midian. Chega num poço, agora Jacó deu para o teu filho José como herança. A Bíblia diz que ali havia um homem que não queriam dar água para o rebanho das filhas de Jetro, o Reuel. Dá de beber para aquele rebanho. Moisés chega e agora espanta todos e dão água. As filhas de Jetro chegam na tua casa, o pai dela olha e fala: mas vocês estão tão cedo aqui, eu não mandei vocês dar de beber para nossas ovelhas. Veio um homem com um brasão de faraó e nos livrou daqueles falsos homens. Ele não disse assim: pega ele, traz ele, para quê? Para se assentar na mesa conosco hoje. Coloca ele na mesa, começa a dar de comer. E agora ele pega uma de suas filhas, chamada Zípora, como mulher. Tem um filho chamado Gerson, que no hebraico significa herdeiro de uma terra estrangeira. Agora, um belo dia, ele acorda, vai apacentar as ovelhas do teu sogro. E ele agora começa a ver um monte, chamado Monte Sinai, Monte de Deus. E ele agora, em Êxodo 3, ele começa a subir o monte. Quando ele chega no monte, ele encontra uma sarça. Ele olha para aquela sarça pegando fogo. Ele fala assim: mas até aí é normal, porque o sol escaldante de 40 graus tem que pegar fogo. Mas ele começa a contemplar e dizer que as folhas, que a árvore não se consumia. Ele agora começa a chegar mais perto e de repente o anjo do Senhor estava naquela sarça e diz: Moisés, Moisés, eis-me aqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Eis que eu sou o Deus dos seus pais, dos seus antepassados, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estou vendo o sofrimento do povo de Israel, e agora eu coloco as minhas mãos. Eu coloco as minhas mãos, Deus falando com Moisés, eu coloco as minhas mãos para livrar o meu povo da aflição, da perseguição. Aleluia! A Bíblia diz que Moisés, com medo, vira as costas e ele não vê Deus. Ele olha e fala assim: mas se eu for até lá, eu vou falar o que para o povo? Diga assim: eu sou, te enviou. Três formas na nossa vida de nós encontrarmos a sarça. Primeira forma é nós esquecemos o passado. Esquecemos tudo o que passou e vivemos o presente. Vivemos tudo o que passou. Chega do passado. Chega do passado. Vamos viver o presente. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória. Ele fala assim que quando nós estamos em Cristo Jesus, as coisas velhas já se passaram e virão coisas novas. Diga ao teu irmão assim: está vindo coisa nova a tua vida hoje. Eu creio! Aleluia! Está vindo coisa nova hoje. Ele chega agora, segunda forma, e para o deserto. Por quê? Quando nós estamos na bonança, nós não temos um encontro com Deus. Temos que estar na prova. Ou prova no casamento, ou prova no emprego, prova na saúde. Aí a gente vai e procura Deus. Tem que estar no deserto. Terceira forma: esquecer a autoconfiança. Como assim, irmão? Eu posso, eu faço, eu sou. Você não é nada. Sem Deus você não é nada. Com Deus você é tudo, é mais que vencedor. Mas sem Deus você continua a mesma coisa. Em Deus sem você continua a mesma coisa. A Bíblia diz que ele vê a sarça, agora ele tem um contato com Deus. Tinha a escolha, mas precisava ter um encontro com Deus pessoalmente. Diga ao teu irmão assim: hoje Deus marca um encontro com você. Especial. Particular. Você e ele. Você e ele. Ele chega agora e tem um chamado de Deus para envergonhar o perseguidor de Israel. A Bíblia diz que Faraó
ele passa por 10 pragas, chegando na 10ª, a praga da morte dos primogênitos. Deus fala assim: Moisés, pega um cordeiro sem defeito, pega uma flor chamada ísopo, uma planta chamada ísopo, molha todos os umbrais e umbral da porta, porque o anjo da morte irá passar de madrugada, e aquele que estiver a marca do sangue do Cordeiro de Deus, já estou profetizando já, era o sangue do Cordeiro animal, agora eu vou dizer que o sangue do Cordeiro de Deus, a morte não irá passar. Diga teu irmão do seu lado assim: sabe por quê? Você ainda está de pé? Sabe por que a tua família ainda está de pé? Porque ela tem a marca do sangue, a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Aonde tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus, Satanás não toca não. Ele chega e coloca, aí ele fala assim: ó, toda aquela família que tiver poucas pessoas, se junte com aquelas que tem. Olha Deus já usando de comunhão. Salmo 133, verso 1: ou com bom e suave os seus irmãos vivem em união. Ele chega agora e corta a jugular do cordeiro, passa sobre o altar, sentido horário, pega a planta e molha. A Bíblia diz que essa festa simboliza a festa da Pesach, no hebraico, traduzido para o português, Páscoa. Ele chega, mas eu acho interessante que a festa da Páscoa simboliza a festa da saída. Só que Deus ele já estava preparando a saída do povo antes do povo receber a vitória. Por que a festa chama festa da saída? Porque ela foi consagrada a Deus antes do povo sair de Israel. Interessante, né? Deus às vezes nós temos que abrir os olhos como Eliseu, não como Geazi. Geazi vê o tamanho do problema, Eliseu já vê além do problema. Geazi vê o tamanho do gigante, mas Eliseu já vê o gigante no chão. Geazi, certa feita, ele estava com o Eliseu na tua casa, falou: Eliseu, nós estamos cercados sobre o rei da Síria, Ben-Hadad. Ele olhou e falou assim: Senhor, abre os olhos de Geazi. A Bíblia diz que Geazi abre os olhos espirituais. Eliseu olha e Geazi olha pela janela. Geazi vai até a janela e olha e fala: meu Deus, estou vendo carros e cavalos de fogo. A Bíblia diz que o povo está acampado em Pierote e Migdol, entre Baal e Zephon, próximo do mar da Galileia. E agora o povo está próximo a entrar, passar o mar vermelho. A Bíblia diz que Deus ele endurece mais uma vez o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus ele queria que o nome dele seria glorificado, não o nome do povo de Israel. Porque toda vitória do crente ela não pode ser fácil. Porque se for fácil, o crente pega a vitória e vai embora da igreja. É Deus. A vitória tem que ser com suor. Meu Deus. Com oração, com jejum, com propósito, com consagração. Tudo na vida tem um preço. Para eu estar aqui eu paguei um preço, estou pagando até hoje, mas eu louvo a Deus. Porque quanto mais prova vem na minha vida, aí é que eu levanto, aí é que eu glorifico a Deus. Por quê? Quer dizer que eu estou fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que Moisés estava com o povo de Israel, e agora Deus endurece o coração de Faraó. Faraó cata 600 cavalos. Segundo os historiadores, 2 tripulantes, um guerreiro e um condutor. 2.400 pessoas. Vão indo. E o povo de Israel indo. Olha no deserto, olha no lado, montanhas, e na frente o mar vermelho. Eles olham e dizem assim: Moisés, tu tiraste nós do Egito para nós morrermos aqui. Aí ele fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marcha. Porque hoje vocês vão ver o livramento que eu te darei hoje. Vocês nunca mais verão a cara de Faraó. E nesta peleja não tereis que pelejar, porque Deus pelejará por vós. Está vendo isso daí na tua mão, Moisés? Estou vendo, Senhor. É um pedaço de pau, não é não, Moisés, é autoridade. Toca. Moisés toca no mar.
Em Êxodo 15:8, Deus com uma de suas narinas, ele abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou. O povo de Israel passa. Deus assopra o mar vermelho, o povo de Israel passa do outro lado. Quando o faraó chega no meio, as águas voltam novamente. Mas eu creio que Deus ele é tão bom que ele deixou pelo menos o olho de Faraó. A água de ouro, imagina a água vindo até aqui. Eu imagino que Deus deixou o olho de Faraó para ver o tamanho da vitória que Deus tinha dado para o povo de Israel. Fica teu irmão do teu lado assim, ó. Faraó que te persegue. Faraó que fala mal da tua vida. Deus vai submergir, Deus vai afogar ele. Mas só que ele vai ter que pelo menos deixar só o olho para ele ver o tamanho da vitória que Deus vai te dar. Só você que crê que essa noite é noite da sua vitória. A glória é o nome do Senhor. Ai, a Bíblia diz que Moisés ele vai, mas não acaba a prova. Todo aquele que é escolhido para ter uma prova uma atrás da outra. Mas Deus ele prepara cada um, cada prova Deus prepara com algo diferente. Moisés agora passa por uma água chamada Mara. A água na Bíblia simboliza a vida. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Água, vida. Ele chega até uma água chamada Mara, amarga no hebraico. Vida amarga. A Bíblia diz que Deus fala que Moisés pega um lenha e joga. Quando Moisés joga, a água se torna doce. Diga ao teu irmão do teu lado, a tua vida até hoje estava amarga. Mas a partir deste culto, Deus está adoçando a tua vida hoje. Deus está adoçando a tua vida hoje.